Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Dessa vez eu convidei a Tainã, uma profissional assim muito especial, tem um trabalho maravilhoso, para falar um pouquinho aqui para a gente com maior profundidade, com maior propriedade sobre o INPI, sobre registro de marca, que é um assunto que eu venho até comentando aqui com vocês no canal, o tanto que é importante, independente de se você é uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande, que é algo que todo mundo precisa se atentar aí para fazer parte de um negócio próspero, né? Então, eu gostaria de pedir para a Tainã falar um pouquinho sobre ela, sobre o que ela faz, para a gente entender melhor aí também. Oi, eu sou a Tainã Santana, né? Sou especialista em propriedade intelectual, tenho MBA aí em gestão estratégica, inovação e propriedade intelectual, porque a propriedade intelectual não se refere apenas a registro de marcas, e como é um canal voltado aí para o design, né? Para criação de identidade visual e naming, a gente tem que falar sobre isso também. A propriedade intelectual, ela abrange muitos assuntos, né? Patentes, tem a questão do registro de marcas e direitos autorais, você consegue proteger muitas coisas dentro da propriedade intelectual. Então, eu sou especialista nisso, tenho uma empresa aí, a Hive Propriedade Intelectual, há 3 anos no mercado. Antes eu tinha um escritório com meu nome mesmo, mas senti a importância de ter uma marca, né, de ter uma marca registrada que possa comunicar. Afinal, a marca é esse principal elo entre você e o seu cliente, hoje, principalmente, que a gente evoluiu aí para a era do digital, e é basicamente isso o meu trabalho, né? Proteger sonhos, porque marcas são ativos intangíveis, né? Não tem preço. Sim, com certeza. Muito obrigada, Tainã, por aceitar o convite para falar um pouquinho mais sobre isso para nós também. E eu achei até interessante você mencionar sobre isso, sobre essas diferenças também, porque um dos assuntos que a gente tem até para a área do design, né, é aquela questão do registro de direitos autorais, porque a gente precisa entender que tem aquele registro que é, de certa forma, mais básico, mais protege a imagem do cliente, né, do projeto de identidade visual, e tem o seu trabalho que é de suma importância para que o cliente, de fato, esteja 100% protegido. E eu até gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso para nós também, porque às vezes tem muito designer que faz ali o registro de direitos autorais e acha que está tudo certo, que a marca do cliente é 100% dele. Então, precisa se atentar, né? Isso. Eu falo sempre, existem muitas confusões em relação ao registro de marca, a CNPJ, a nome empresarial. Eu vou trazer esses outros assuntos porque é uma dúvida de muitas pessoas, né? Então, todo mundo acha que você ter uma empresa aberta ou um CNPJ, quando você deposita lá o nome fantasia na junta comercial, todo mundo acha que essa marca está protegida. Assim como o designer acha também que, protegendo aí o direito autoral, ele vai ter essa proteção lá no INPI, e são coisas diferentes. Afinal, hoje nós temos vários sites que fazem essa proteção. Ele dá lá uma criptografia, um certificado, lhe dá o direito, né, o direito autoral sobre aquela obra, porque o direito autoral é sobre uma obra e não sobre a marca, que a marca precisa ser depositada no INPI, que é um órgão federal, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A marca só está protegida quando você ingressa no INPI e recebe o certificado de propriedade, assim como um terreno, assim como uma criança. Eu sempre faço essa analogia para ficar mais claro. Quando você tem uma criança, você precisa registrar, né, e ter um certificado. Quando você tem um terreno, você precisa registrar. Porque senão você não vai construir um terreno que não é seu, que alguém lá na frente vai pleitear. E com a marca é do mesmo jeito. O órgão responsável pelo registro de marca, a gente tem órgãos responsáveis, né? O registro civil é feito lá no Instituto de Medicina Legal, né? Aqui é o Pedro Melo. Cada registro é feito com sua competência. E a competência do registro de marcas é o INPI. Todo mundo pode achar, né, que a Junta Comercial do Estado vai proteger a minha marca. E não protege. E você acaba perdendo o direito lá na frente, né, de utilizar ou ser impossibilitado de utilizar por causa desses pequenos equívocos. Sim, e infelizmente é uma questão que acontece muito, né? Igual a gente comentou, o pessoal faz o registro, sempre que eu falo sobre isso, eu também procuro alertar, olha, gente,
Fala para o cliente também, até se você for empreendedor, não for designer e estiver vendo esse vídeo, é importante que você registre a sua marca mesmo, né? Então, e para os designers, informar o cliente que é importante, que ele pode correr o risco, se ele não registrar, de perder. Inclusive, até um ponto atrelado a isso, é muito importante que a gente também faça a pesquisa antes de desenvolver a identidade visual, né, para não correr o risco ali. Tem muito designer que o cliente chegou para mim, eu sou designer e é isso, eu vou desenvolver a identidade visual e tá tudo certo. Então, eu sempre falo que até um ponto, por mais que, nossa, não é uma extrema obrigação sua, mas, poxa, você é designer de marcas, então é importante que você fale para o cliente e esteja ciente sobre essas questões também, né? Sim, o meu trabalho, Maria já conhece, né? Eu sempre faço questão de conscientizar através do conhecimento. Então, quando a gente tem conhecimento, a gente consegue resolver tudo, né? A gente consegue entender a importância. Porque se você não entende a importância daquilo, como a maioria das pessoas não entendem a importância de você ter a sua marca registrada por falta de conhecimento, porque quando você leva o conhecimento, as pessoas percebem a urgência de ter uma marca registrada. Então, eu faço sempre essa pesquisa de viabilidade, porque é o passo mais importante do registro. Porque eu posso ter uma marca lá que é parecida, a maioria das marcas, hoje em dia, as pessoas criam marcas descritivas dos termos que são utilizados em todo segmento. Então, colocam fashion, colocam, digamos que eu vendo a confeitaria, o povo quer colocar doce, algo que é descritivo e certamente vai ter alguém que já tem uma marca. Então, é importante fazer essa busca prévia para lhe dar a segurança, afinal é um processo que dura aí, né, 21 meses, e você precisa ter pelo menos uma segurança de que seu processo vai seguir normal, né, o curso normal. Porque se tiver alguma oposição, algum indeferimento, ele demora mais de 3 anos para sair. Nossa, então é um prazo bem grande aí e também é um processo muito complexo, até para a gente entender que não é qualquer coisa, né? Fazer um registro, tem que ter todo um conhecimento, e eu imagino, assim, que deva ter muita burocracia por trás, principalmente quando acontece isso, né? De você, de repente, entrar ali com o pedido de registro, a parte de acompanhar, saber se você precisa fazer alguma coisa a mais também. Sim, exatamente. Eu sempre falo que, como eu formei em Direito, a gente aprende na faculdade de Direito que o habeas corpus é um pedido que todo mundo pode fazer, mas quase ninguém sabe fazer, porque existe uma técnica para você fazer um habeas corpus, né? O direcionamento, tudo. Então, o registro de marcas é do mesmo jeito. Você pode fazer sozinho. Você consegue fazer sozinho. Às vezes você consegue fazer sozinho, mas digamos que, como eu falei aqui, tem uma oposição, tem um indeferimento, tem prazos, tem prazos que precisam ser seguidos, tem exigências legais que o órgão faz, e isso precisa o mínimo de técnica e você conhecer, né, o manual das marcas e a legislação. Afinal, a oposição é uma defesa técnica que você faz. Você tem que ir lá e atacar os pontos que foram utilizados pela pessoa. Oposição, eu vou explicar, né? Porque às vezes eu acho que todo mundo conhece os nossos termos que a gente trabalha tanto todo dia. Oposição é quando uma marca, digamos que você ingressou no INPI e aí outra empresa achou que sua marca parece com a dela e ela se opõe ao seu pedido. Então, ela vai fazer uma oposição alegando lá todos os tópicos, né, fundamentado na legislação, ou seja, é uma defesa técnica que qualquer pessoa não pode fazer e você vai ter que apresentar ao órgão porque o seu pedido tem que ser acatado. Então, a oposição é basicamente isso, você precisa fazer uma defesa técnica. Quando o pedido é indeferido também, você tem que atacar a decisão do órgão de por que o seu pedido tem que ser acatado e não indeferido. Né, alegando lá todos os princípios que regem o registro de marcas no manual de marcas, que é o instrumento que a gente utiliza, e na legislação. Então, existe um mínimo de técnica para você criar esses dois mecanismos, de você entender os prazos, né, de você cumprir as exigências legais, que se você perder o prazo, seu pedido é arquivado. A maioria das pessoas que ingressam, e isso estatisticamente, a maioria das pessoas que ingressam sozinha acabam tendo seu pedido arquivado. Por quê? Porque não conhecem o acompanhamento do órgão. Tudo tem uma forma minuciosa.
né? Não é nem como o processo judicial que a gente aprendeu na faculdade. É diferente. Existe uma forma minuciosa de você acompanhar, né? Você acompanha meu conteúdo, você vê que toda terça-feira eu acompanho na revista de propriedade industrial. Então, você tem que estar acompanhando. E por ser um prazo extenso, as pessoas acabam esquecendo. E aí você perdeu o tempo e o investimento que você fez. Então, é importante ter uma assessoria, né, te acompanhando nesse processo. Sim, e até para dar uma explicada para o pessoal que não está muito a par, né, de como funciona, basicamente o que a Taina está dizendo é que você pode ir lá, você vai sozinho, faz o pedido, só que aí pode acontecer de alguém chegar lá em você e falar, ó, eu não, INPI, olha aqui, essa marca, ela não pode ser aprovada, e você vai ter que se defender e falar por que que você quer, né, que o seu pedido seja aprovado. E aí, se não, se ele é arquivado, o que acontece exatamente, assim, essa parte, eu fiquei meio na dúvida, né, ele meio que deixa para lá porque você não acompanhou como está o processo, seria basicamente isso? Não, o órgão arquiva mesmo, você perde o processo, você tem que começar de novo. Ah, entendi. Ele arquiva mesmo, tem vários passos, né, no final, existe um prazo que é aberto para você pagar a taxa de concessão. Se você não pagar essa taxa de concessão, seu pedido é arquivado. Sim. Não tem mais como desarquivar. Você tem que começar de novo, esperar mais 21 meses para ingressar novamente com seu pedido. Nossa, então imagina, é um prazo já é extremamente gigantesco, né? Você ir lá e depositar o teu pedido inicial é muito fácil, mas você ficar mais de um ano, em média, aí, acompanhando para ver se tem alguma coisa de diferente, se você tem que tomar alguma atitude, é uma questão muito complicada, né? Porque em algum momento vai deixar passar, vai esquecer também. Até as exigências legais, né? Que é técnica também. Você precisa entender quais são os documentos que você precisa colocar lá. Uhum. Eu vou trazer um exemplo aqui para você entender as minuciosidades que existem, né? Nome próprio. Digamos que você queira registrar Maria Caroline aí como seu nome artístico, né? E aí, para você ingressar no órgão, você precisa de uma autorização de nome civil. Mas não é qualquer pessoa que vai saber disso. Porque eu sei, porque eu li a legislação, e eu sei que você precisa desse documento. Né? Você precisa ter uma autorização de nome civil, porque senão eu não posso registrar um nome que não é meu. Aí eu não posso registrar Taina Santana e meu nome não é Taina Santana. Nome civil precisa de autorização do dono do nome. Então, esses documentos, digamos que o órgão tenha lá feito a publicação na terça-feira e exigido que você juntasse esse documento. Você não saberia que documento é esse. Existem algumas coisas que são técnicas. É um processo é um processo difícil? Não. Não é um processo difícil. Mas, se for indeferido, se tiver oposição, se tiver algum requerimento, já complica mais para quem é leigo. Sim, sim. São muitas nuances, assim, muitos detalhezinhos que a gente nem sequer imagina como proceder ali. E até um ponto legal também é que já falando para o pessoal que às vezes fica, é meu nome. Então, eu não preciso registrar, mas se engana quem pensa assim. Então, a Taina já está até falando, se você tem o seu nome próprio, se você usa ele como marca, você precisa registrar, porque, né, você vai utilizar ele ali comercialmente e tudo mais. E é até um ponto legal para o pessoal também prestar atenção, porque muita gente, eu já vi, que usa o nome de parentes para fazer homenagem dentro da marca. E entra essa questão que você comentou. Então, se o nome não é teu, você quer usar o nome da sua avó, do seu avô, em homenagem a eles ou algo assim, para fazer uso comercial, mesmo seja você designer ou empreendedor de qualquer outra área, também é um registro diferente. Isso. E é importante conscientizar também, né? Porque todo mundo acha, nome próprio eu não vou registrar. Mas os homônimos. A gente tem que pensar nisso. É meu nome próprio, né? Mas existem quantas Tainã Santana no Brasil? Sim, tem até um caso que eu sempre que eu falo assim, comento um pouco sobre registro de marca, eu gosto muito de usar ele, porque foi um caso que me chamou muita atenção, assim. Teve uma moça, eu acredito que você conhece esse caso também, que o nome dela é Gabriela ou Gabriele Valença, algo assim. E ela ficou muito famosa nas redes sociais na época como influencer ali, contou a história dela e tudo, que ela começou a vender brigadeiros ali na faculdade e tudo mais.
E ela fez uma marca, né, chamada Maria Brigadeiro. E a marca, assim, começou a deslanchar, ficou muito famosa, porque o pessoal, ela contava, né, a história, o pessoal também se identificava muito, tinha essa parte de influenciar também, que acaba sendo muito legal para uma marca, tinha essa construção de comunidade muito forte, só que já havia uma Maria Brigadeiro registrada no INPI há muito tempo. Sim. E tem isso, né? As pessoas, hoje em dia, Instagram é muito fácil, né? De você abrir, as pessoas dobram T. Ah, minha marca já tem um A com um T, eu vou botar um com dois T's, eu vou botar dois As para passar no Instagram e acha que, eu estou utilizando no Instagram, vai passar e vai continuar. E não é assim que funciona. Por isso a importância da busca prévia, né? Para você entender se tem uma marca que já é registrada, porque se tem uma marca já registrada, e a gente tem que falar de outra coisa importante, que o órgão, ele julga pela fonética. Uhum. Ou seja, é o som emitido pela fala. É o que chega para o consumidor. Então, não adianta você dobrar a letra, trocar a letra, colocar dois As, vou colocar dois T's, porque se o som é o mesmo, pode causar confusão. Eles têm o interesse de proteger o mercado contra a concorrência desleal, né? Você achar que você está consumindo, está comprando com um produto e está comprando com outro, né? Aí você fechando um serviço e, na verdade, é outro. Essa confusão que eles visam proibir. Então, a fonética é um ponto crucial, porque todo mundo acha que, eu tenho... A minha é desse jeito, a dele... Você já deve ter percebido isso, né? Que os clientes, quando você retorna com a pesquisa negativa, eles vão trazer para você, mas dobra aí, mas bota um A, bota um I, bota um acento, faz qualquer coisa. Não tem condição de passar. Vai ser indeferido do mesmo jeito. E isso eu trago, né, de forma transparente para os clientes, a questão do deferimento, do indeferimento, a possibilidade, você tem possibilidade aqui de passar esse nome 50. A gente não pode dizer 100%, porque é um órgão julgador. E vai dar, é pessoal, né, de quem está julgando. Então, a gente tem que, como falar assim, não tem nada parecido, esse daqui tem boas chances de passar. E é assim que a gente faz. E até na pesquisa também, você pode explicar um pouquinho melhor isso para a gente, né? Até para nós que trabalhamos com naming também, que, para quem não sabe, é a criação, o processo de criação de nomes para empresas ali, para produtos, serviços, enfim. E essa parte da pesquisa também, ela ajuda muito nisso, só que, igual você falou, não tem como dar garantia 100%, porque eu imagino que o INPI, ele também tem... não sei se a gente pode chamar de um certo ponto cego também, que ele demora para atualizar quando você faz o pedido, né? Sim, é importante falar sobre isso, é uma observação muito importante que você observou. Quando a gente deposita o pedido no órgão, a gente tem 30 dias do pedido suspenso até ser publicado, que é o próximo passo, que é quando a gente consegue acompanhar o processo pela revista de propriedade industrial. Então, nesses 30 dias... os nomes ficam suspensos e não aparecem nas buscas. Então, não tem como ser 100% de certeza essa busca. Eu já fiz uma busca e falei assim, o seu pedido passa, e aí, com 30 dias, eu tive o pedido publicado e tinha uma marca igual. Olha só. Então, existe sim esse ponto cego, não apenas nessa questão da suspensão do prazo, mas também de órgãos julgadores. Eu vi aqui e achei que passa. Tem marcas que eu já acompanhei lá que são iguais. E passou. Por se tratar de uma falha humana, né? São pessoas ali julgando. Sim. Aí cabe o quê? Tainá, o que é que eu poderia fazer se eu fosse outra marca? Acompanhar. Por isso é bom você ter uma assessoria acompanhando o seu processo. Por quê? Porque aqui eu tenho softwares que fazem esse acompanhamento. Digamos que você ingressou com uma marca igual à minha. Esse software vai me dizer, essa marca aqui, eu faço a busca lá, e aí a marca parece com a minha. Então, o que é que eu faço? Eu entro com a posição. Para que essa marca não seja deferida. E não passe nem pelo erro aí de falha humana. Uhum. E até para nós também, né, profissionais dessa área, a gente também nunca pode garantir isso para o cliente. E eu sei que muita gente às vezes fica com medo, e agora o cliente vai vir para mim, eu tenho que falar que vai ser aprovado.
ou eu tenho que falar com toda certeza que o nome que eu passei para ele, ele vai conseguir registrar. Então, não tem como a gente garantir isso também, porque nesse tempo que a gente faz, né, uma lista ali de nomes, seleciona os melhores, passa para pesquisa, e às vezes até o cliente também aprovar o nome que ele mais gosta, ou tem essa questão ali do ponto cego, do INPI também, é muito complicado. Então, a gente nunca pode dar essa garantia. Então, igual... Com certeza, nunca. Isso, igual a Tainá falou, tem 50% de chances. É muito mais fácil até a gente falar quando não dá certo, né? Que já tem ali a marca registrada no mesmo nome, mas depois, caso contrário, nunca tem como falar 100%. Mas sim que a gente se previne e usa de melhores estratégias para conseguir dar essa chance maior para essa marca também, essa segurança. Sim, exatamente. Bem observado essa questão. E eu quero saber, assim, também, que é uma dúvida que o pessoal tem muito, é que se a gente realmente precisa ter o CNPJ antes de registrar a marca, ou se a gente pode fazer com o CPF também, como que funciona essa questão? Essa é uma dúvida que impossibilita muitas pessoas de registrarem por acharem que eu preciso ter uma empresa aberta para registrar uma marca. Uhum. E você não precisa. Você pode fazer aí como pessoa física no seu CPF mesmo. Não é obrigatório você ter um CNPJ para registrar a marca. E eu aconselho até os meus clientes eu tenho um CNPJ e digamos que é um MEI. O MEI é um microempreendedor individual. Então, é uma pessoa só. Pode ser feito como pessoa física, né? Já que a empresa não tem sócios. É interessante você registrar com o CNPJ quando você tem sócios, né, que vão ser responsáveis ali pela propriedade da marca. Porque a marca entra como sucessão, como qualquer bem. Lembrem-se sempre, eu sempre falo do exemplo do Charlie Brown Jr. Quando o Chorão faleceu, a marca entrou em sucessão, né? Como qualquer bem, e às vezes até a marca vale mais do que os bens acumulados. Pelé, Bob Marley, todas são marcas registradas que têm mais valor até do que os bens que esses artistas acumularam. Então, é importante entender isso. Não é obrigatório, você pode registrar como pessoa física. Tainá, eu não tenho empresa, posso registrar? Pode registrar como pessoa física. Os pedidos são aceitos da mesma forma. E sabe uma questão que eu gosto muito, assim, que eu vejo que nem todas as pessoas que trabalham, né, com essa parte explora bastante de comentar para os clientes também da importância tanto do profissional de naming quanto do profissional que faz registro de marca, é que muitas vezes a gente esquece que também existem as marcas de alto renome. Eu acho isso incrível, porque, assim, é um negócio sensacional. A gente, às vezes, até vê um monte de meme, assim, com... Qual que era? Era o Cachaça, que tinha ali um boteco com o logo literalmente da Caixa, né? Só o complemento e tal. Às vezes são empresas ali, a Apple, Coca-Cola, que são empresas bem grandes também, né? Fala um pouquinho disso para nós também, dessa questão da importância de você realmente querer se destacar, né? Porque tem todos esses pontos aí que pode prejudicar também. Sim, muito importante também. Acho que essa entrevista está sendo super válida. Primeiro, explicar o que são marcas de alto renome, para as pessoas entenderem. Marcas de alto renome são marcas que já possuem uma extensa história aí de mercado e já possuem aí esqueci a palavra. Sim. Possui uma extensa... Uma jornada ali, né? Possui clientela, muita clientela. Já é conhecida por muitas pessoas. Isso. Né? Então, são consideradas marcas de alto renome e são protegidas pelo órgão em todas as classes. No órgão, nós possuímos aí 45 classes, 34 classes de serviços e 34 classes de produtos e 11 classes de serviços que a gente pode proteger as marcas. Tainá, eu posso proteger minha marca em mais de uma classe? Pode. E as marcas de alto renome são protegidas em todas as classes. Por quê? Porque aqui no Brasil é permitido você proteger uma marca com o mesmo nome, só que em segmentos diferentes. Digamos que você tem uma Maria Caroline Confeitaria e eu quero registrar uma Maria Caroline Cabeleireiro. Tem condição. Aqui no Brasil nós temos o exemplo da Veja. A Veja aqui é revista, é desinfetante, é marca de tênis,
Então, tem como você proteger em segmentos diferentes. As marcas de alto renome, elas possuem essa proteção para que ninguém consiga registrar em nenhum segmento. Aí as pessoas, o que é que elas fazem? Achando que, quando eu deposito um nome de uma marca, eu não tenho a proteção do logotipo. E quando a gente deposita no órgão, lá o cachaça poderia passar, se ele colocasse o caixa e o C cedilha A, como ele colocou. Mas ele usou o logotipo da Caixa. E é a propriedade intelectual também do banco. Entendeu? Porque quando a gente deposita o pedido no órgão, a gente protege tanto o logotipo quanto o nome. A gente protege a figura que você cria, né, como designer, e a gente protege também o nome. Então, não tem como eu utilizar, mesmo que em segmento diferente, porque no caso dele foi um bar e ele plagiou aí o banco, né? Você poderia pensar, são segmentos diferentes, mas ele utilizou a propriedade intelectual do banco ao utilizar o logotipo. Sim. Eu já vi várias que as pessoas podem achar, assim, que não passaria. Tipo, o Senhor dos Pastéis passou porque não utilizou o logotipo, não utilizou a tipografia. Não sei se você viu um caso de um salão que ele utilizou a tipografia da marca Ferrari. Ah, eu vi. Ficou bem conhecido. Isso. E foi processado por quê? Porque a tipografia era igual. Ele colocou o cavalinho, o escudo, colocou tudo. E tudo é protegido. Outra coisa são as pessoas que utilizam personagens. E eu sempre falo desse perigo, que é você utilizar personagens nos seus trabalhos, na sua loja, em qualquer serviço. A Disney, a DC Comics, a Marvel, são empresas que são altamente vigilantes nas redes sociais. Elas ficam caçando mesmo porque elas ganham com licenciamento. E se elas ganham com licenciamento, elas não vão querer que alguém explore comercialmente sem pagar nada. Então, elas ficam aí monitorando as redes sociais. Para quê? Para cobrar o licenciamento, já que você está utilizando indevidamente a propriedade intelectual de outra pessoa. Uhum. Então, não é livre você utilizar personagens, você utilizar logotipo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Ah, eu criei um nome aqui diferente. Pronto, você pode utilizar o nome diferente, mas não utilizar a propriedade intelectual de outra pessoa. Nunca. Porque o processo pode vir. Ontem eu comentei no meu Instagram, inclusive, sobre um rapaz que ele estava utilizando um nome artístico de um cantor daqui da Bahia. E aí o cantor da Bahia processou e pediu 100 mil reais de danos. Eita! Então são processos que não são baratos. Não. São baratos. Na pandemia, a gente teve um exemplo grande da marca Johnny Walker. O nome da marca era João Andante. Outro problema que a gente tem que falar, porque digamos que Johnny Walker, Johnny é João lá nos Estados Unidos, né? E Walker é andante. É a tradução. Aí ele criou uma cachaça, ou seja, mesmo segmento, o logotipo parecido, ele criou um rapazinho, assim, ele fez a adaptação, porque o Johnny Walker é um senhor andando com um cajadozinho, né? Uhum. Ele criou a versão da cachaça, João Andante, e criou um rapaz com um pauzinho com as roupinhas, lembra? Fazendo alusão ao sertanejo, uhum. Mas igual do logotipo. Você olhava, você identificava. Então, eles tomaram um processo aí de mais de 200 mil reais e não continuaram com a empresa. O processo foi tão grande que eles não conseguiram arcar com a dívida e tiveram que fechar. Então, é interessante ter esse cuidado, porque se é uma marca que você acredita, né, que vai ter aí o crescimento, você tem que ter esse cuidado antes de ingressar. Mesmo que seja algo engraçado. Ah, é engraçado, vou fazer aqui, vai bombar. Todo mundo acha isso, né? Ah, pelo meme aqui vai bombar e vai ser engraçado. O processo também é bem grande. É imenso. Quero ver se é engraçado receber um processo. Olha, mas é até uma questão muito legal da gente falar aqui, porque, assim, 50 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais, com muito menos desse valor, você consegue contratar, né, Tainá, uma assessoria para justamente fazer isso por você e já te falar, ó, esse aqui não vai dar bom, já te livra dessas presepadas também. É isso que eu falo, o preço do cuidado é muito menor do que o preço do reparo, muito menor, absurdamente. É 10%, né, de um processo, e digamos que o menor processo aí que você tenha é 10% que você vai investir. Será que vale o prejuízo que você vai ter? Porque a gente tem que pensar em marca como tudo. Você utiliza a sua marca em tudo. Hoje em dia, digamos que a gente tem um livro aqui, ó. Tudo isso aqui é marca.
nomes de livros são marcas, nomes de esmalte são marcas. Então, você vai utilizar a sua marca em tudo. Tem gente que utiliza fachadas. Hoje em dia, 10 mil é o mínimo para você comprar uma fachada, né? Aquelas fachadas bonitas com letreiro. Você utiliza a identidade visual toda na sua loja. Você manda plotar aí a identidade visual, o material aí de papelaria que você precisa, né? Digamos que uniforme, tapetes, todo esse prejuízo, será que vale a pena ou é mais interessante você investir em um profissional que vai proteger para você, né? E vai estar lá monitorando a sua marca, né? É muito menos oneroso, muito menos. O preço do cuidado é muito menos oneroso do que o preço do reparo, do prejuízo que você pode ter. Só um processo aí de 100 mil. Imagine. Nossa, do nada, assim, tá tudo fluindo, e engraçado que muitas empresas estão se dando bem, e aí, igual você falou, chega um processo desse tamanho e você não tem como marcar e perde. Então, é muito melhor você se cuidar do seu negócio antes do que depois ter que se virar nos 30 e ainda acontecer de você perder. Porque eu acredito que nem sempre você ganha o processo também, nessa parte ali de, mesmo tendo multa e todas essas questões, não entendo muito bem essa parte. Sim. Se for um processo que não tem possibilidade de você utilizar, que o juiz não enxergue isso, digamos que, eu tenho uma marca igual e que no mesmo segmento que não pode utilizar, você vai ser condenado e você vai ter que pagar. Uhum. Não tem argumento que você coloque aí para você pleitear um direito que não é seu, já que eu possuo a propriedade da marca. Entendi. Então, tem processos que são irreversíveis, você vai ser condenado, com certeza. Uhum. E ainda voltando um tiquinho assim na parte do alto renome, até você pontuou algo muito interessante, que quando você não usa o logotipo em si, igual esse bar da cachaça, ele usou o logotipo, então aí é plágio escancarado assim e tudo mais, mas e quando a marca é de alto renome, a gente ainda poderia usar o nome dela ou não para tudo, assim? Não, as marcas de alto renome, elas têm proteção em todas as classes. Uhum. Mesmo que você complemente, mesmo que seja Coca-Cola, sapatos e um logo completamente distinto. Sim. Coca-Cola você não pode utilizar em segmento nenhum. No caso dele, poderia ser utilizado porque é cachaça, é outro nome. Uhum. Entendeu? Ia ser cachaça. Ia ser outro nome, então poderia passar sim. Mas no caso da Coca-Cola não pode ser registrada em segmento nenhum. Todas as marcas de alto renome, Chevrolet, Uber, iFood, não pode ser utilizada, Apple, não pode ser utilizada em nenhum dos segmentos. Inclusive a cantora Ivete Sangalo também é uma marca de alto renome e é protegida em todos os segmentos. Nossa, que legal, da Ivete eu não sabia. Então tem pessoas também que são marcas de alto renome. Sim. Que incrível. Não pode ser, você não, digamos que você quer abrir um restaurante Ivete Sangalo, não pode. Nossa, olha só. Proteção em todas as 45 classes. Que interessante, eu não sabia dessa informação e a gente já está tendo conhecimento aí da dimensão que é esse universo do registro, da proteção legal, muito interessante assim mesmo. E eu vou tirar muitas dúvidas aqui, que eu estou vindo muitas ideias na minha cabeça e eu tenho certeza que o pessoal também às vezes fica muito perdido nessa parte pela complexidade que é justamente. Então, a gente já entende que essa parte de alto renome não dá, né, tudo bem. E o caso engraçado da Ferrari ali é que, se eu não me engano, ela também é alto renome. Mas e em uma questão onde, por exemplo, a minha prima, ela se chama Gabriele Ferrari. E aí, o que aconteceria? Já poderia usar esse segundo nome com o nome dela? Poderia, porque aí, no caso, é um nome civil. Aham. Aí tem a Luana Ferrari. Luana, você falou? Gabriele, que eu conheço a Luana Ferrari. Uhum. O Gabriele Ferrari é um nome civil, é outro caso, né? Porque as marcas, elas são compostas por um conjunto. O Ferrari sozinho você não conseguiria, mas aí você colocou o Gabriela Ferrari. É um conjunto que tem que ser analisado. E aí ele vai analisar que é um nome próprio, né? Vai analisar que é um nome civil aí e com certeza seria concedido esse pedido. Que legal. Isso porque é um nome próprio também, né? Isso. Então, o Ferrari é um nome próprio também, no caso do Ferrari, né? Mas Caixa, Coca-Cola, essas coisas não passam, não.
Ai, que legal. Muitas coisas aí que a gente pode tirar, e por isso que não dá para falar, né? Ah, vai ser aprovado. Ah, vai sim, com certeza. Porque daí, às vezes, o cliente até se frustra também e não entende que é uma coisa que não depende do profissional de naming, não depende do profissional de registro. É claro que a gente sempre faz o possível ali, e às vezes até um pouco do impossível também, para que dê tudo certo, né? Mas tem questões que realmente não tem como controlar e não tem como a gente prever também. Não, tem questões que realmente fogem do controle, porque, como eu falei, né, são humanos julgando. E a gente tem que entender isso. E entender também que a gente está sendo honesto em falar que eu gosto de ser muito transparente com os meus clientes. Eu poderia simplesmente, tem empresas que você vai encontrar no mercado que vai dizer assim, eu consigo registrar sua marca. Mas eu gosto dessa transparência, né? De agir com transparência, de falar assim, seu pedido pode ser indeferido. Existe essa possibilidade, para depois não se frustrar lá na frente, achar que foi culpa minha. Porque todos acham que prazos, seu pedido foi indeferido, eles acham que isso foi culpa sua, né? Está demorando por causa de você. Então, eu gosto sempre de deixar bem claro, né? Todos os passos do processo também eu vou informando, né? Explicando porque está demorando. Eu gosto de colocar também, em janeiro de cada ano, quando inicia o ano, eles emitem formulários para dizer assim, os processos desse ano vão ser julgados com quantidade de meses. Então, eu sempre passo isso para os clientes para ficar, assim, uma relação de honestidade mesmo, né? De confiança. Sim, eu vi até esses dias que você postou no Story também, agora eu não me lembro ao certo o prazo que era, mas era uma marca que demorou muito para o INPI, se eu não me engano, analisar ali o pedido de registro, sendo que havia sido feito, no caso, há muito tempo. Sim, aquela marca ali durou 3 anos ou 4 anos, porque ela teve o pedido indeferido, inclusive um indeferimento descabível, porque ela trabalha com cafeteria e a marca que indeferiu o pedido dela foi uma marca de ração. Então, não tem nada a ver, né? Sim. E aí eu faço o recurso e o recurso levou aí 3 anos para ser julgado. Nossa, muito tempo esperando. Mas consegui aí, né, reformar a decisão de indeferimento para deferimento. Fico muito feliz quando acontecem essas coisas. E é uma vitória, assim, porque 3 anos trabalhando, né, e você vê o cuidado também do profissional exatamente nisso. Muitos, às vezes, vai falar, ai, meu Deus, porque, assim, a pessoa já te pagou, né, o processo, não sei como funciona, posso estar falando besteira, mas eu acredito que a pessoa já te pagou, e aí tá incluso você acompanhar, né? Não sei se tem algo a mais à parte ali, mas eu acredito que talvez muita gente teria desistido também, falar, nossa, tá dando muito trabalho isso aqui, eu vou falar para o cliente que não vai passar e acabou, ele já sabe mesmo. Então, insistir também é um ponto muito importante, porque tem coisas que, igual você falou, não faz sentido e uma injustiça ali com o cliente também. Então, eu gosto muito do seu trabalho, eu vejo ali todo o profissionalismo que você também coloca ali dentro para atender esses clientes, e isso é muito legal. Fico muito feliz pelo reconhecimento, né? Tento ao máximo trazer conhecimento, né, para que as pessoas entendam também o valor do meu trabalho através disso. E são vitórias pessoais mesmo. Eu tenho muitos processos que são vitórias, né? Mas tem alguns processos que são vitórias pessoais mesmo, que eu levo para o coração mesmo. Muito legal. Há pouco tempo que eu até comentei nos stories, porque o rapaz, ele tomou um golpe de uma empresa, pegou o dinheiro dele, acabou que não registrou, ele já tinha 3 lojas, fez um investimento muito grande em identidade visual aqui na cidade, né? E as 3 lojas dele eram em pontos turísticos. Então, todas as vezes que eu passava por lá, eu ficava pensando, meu Deus, se a marca não for... E já tinha uma marca, porque no tempo que a empresa deu esse golpe, outra empresa veio e ingressou com pedido. Só que essa empresa perdeu o prazo da taxa de concessão e aí a dele saiu vitoriosa e foi uma vitória pessoal, porque antes ele foi enganado, né? Eu ficava com isso na cabeça, porque ele poderia sim perder a marca dele, ter que mudar todas as lojas, todas, porque tudo ele utiliza a identidade visual, é uma marca de açaí aqui na Bahia, e aí eu ficava pensando, então é uma vitória pessoal. Tem marcas assim que são vitórias minhas. Fico mais feliz ainda. Todas eu fico feliz de fazer parte desse processo, mas tem algumas que
né? Que a gente são casos especiais. Nossa, que legal, que bom saber, assim, dessas histórias também, porque são casos e casos, né, muitos pontos a serem analisados também. E eu gostaria até de abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho para tanto para quem é designer, quanto para quem é profissional de naming, a importância também da gente ter um contrato, porque, assim, de nada adianta também, vou falar da parte do designer, né, que eu acredito que é a maioria que me acompanha aqui, de nada adianta você só falar para o cliente, olha, tem a questão do INPI, você tem que registrar, e aí você não tem no contrato que esse ponto é de responsabilidade do cliente ir atrás, do cliente buscar um profissional e realmente fazer esse pedido, entrar em andamento ali, e o cliente pode acontecer de não registrar, ficar comendo mosca e depois chegar em você e falar, mas aí, perdi a marca. Então, você já se livra de uma bela enrascada por conta justamente de você, além de avisar, porque infelizmente a gente sabe que tem clientes e clientes, né? Além de avisar, você também tem no contrato. Aqui, por exemplo, eu gosto de colocar em todos os locais possíveis. Então, o cliente chega para mim e já fala, tem pesquisa de viabilidade ali? Você chegou a fazer? O cliente já fala, não, mas o que é isso? Eu já vou explicar ali do meu jeito, né? Da forma que eu consigo passar mais fácil para o cliente, que é importante ele registrar e tudo mais. Tenho lá no meu contrato, tudo bonitinho, e também no briefing. Então, lá dentro do briefing, eu coloco, você está ciente de que o registro de marca é de sua responsabilidade? O cliente vai colocar assim, estou ciente. Eu não sabia, vou me informar mais. Mas você deixa em todos os pontinhos necessários ali, colocando também que o cliente tem essa responsabilidade com a empresa dele. E eu quero até pedir para você comentar um pouquinho também sobre essa questão muito importante que eu lembrei aqui agora, que é quando você faz o registro, só que no meio desse processo ali, então vamos supor, você registrou a sua marca e já faz um tempo que você está com ela, o pedido foi deferido, tudo ok, mas aí você quer mudar a identidade visual. Também precisa de registro, né? Sim. Ao longo das décadas, aí eu vou dar um exemplo eu gosto sempre de dar um exemplo, porque é uma forma da pessoa visualizar de uma forma mais didática. Uhum. Acho que o exemplo sempre traz facilidade, assim, para você visualizar. Ao longo das décadas, a marca Fanta, não vou falar a marca Coca-Cola, porque a tipografia continua a mesma, mas a marca Fanta, ao longo das décadas, ela atualizou o logotipo. Tainan, identidade visual, é um conjunto. Na identidade visual, nós temos cores, tipografia, não é isso? Você que é profissional da área, se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrija. Não, é isso mesmo. Mas existem cores, tipografia, tem coisas que a gente não consegue proteger. Uhum. Então, que as cores que você vai utilizar, você não consegue proteger. Você consegue proteger o logotipo. Meu logotipo é azul e eu quero utilizar ele preto. Pode. Porque a tipografia está protegida. Entendeu? Mas, eu quero mudar o logotipo e, com isso, fazer uma evolução. Aqui nós temos uma marca chamada Camaleão. Não sei se você já ouviu, é um bloco de carnaval daqui, que é Bel Marques. O Camaleão, ele mudou de marca, acho que já umas 10 vezes. E todas as vezes, se você quiser proteger o seu logotipo, você precisa fazer um novo pedido. Porque o pedido feito, eu vou lhe dar um exemplo aqui, ó. Aqui é a minha marca, é a Hive, tá vendo? Que é isso, inclusive. Esse logotipo aqui que eu depositei, eu tenho uma proteção nesse logotipo. Se eu quiser, ao longo do tempo, a evolução, evoluiu, eu quero botar uma coisa assim, se você modificar, esse é o pedido que está lá protegido. Eu não posso editar. Porque se tivesse a possibilidade de editar, a gente colocaria, né, a evolução dos logotipos. Mas não existe essa possibilidade no órgão, eu preciso fazer um novo pedido a cada alteração, e se você quiser proteger. Porque senão fica suscetível a cópias, né? O seu logotipo. Entendi. Mas cada alteração você precisa de um novo pedido. Então, também é importante falar para o cliente exatamente isso, né? Para entender se a marca está registrada, se não está, para ficar ciente aí também dessas questões. E uma outra dúvida que me surgiu aqui também, por exemplo, no caso de profissionais que trabalham ali online, né, como nós designers, namers, outras áreas também, mas, enfim, na maioria aqui, a gente pode atender clientes do Brasil, mas a gente também pode atender clientes
dos Estados Unidos, da França, enfim, de diversos outros países. Como que ficaria a questão do registro de marca nesse sentido? Eu registro o meu nome no Brasil como designer, mas eu também posso atuar fora dele? Eu precisaria registrar também? Vale para os dois? Como que é essa questão? Pode. Aqui no Brasil, é permitido registrar uma marca internacionalmente em até 164 países que fazem parte da Convenção de Viena. A gente, do Protocolo de Madrid. A gente consegue proteger a sua marca. Digamos que Maria Caroline quer proteger a marca no Brasil e mais em 164 países, que você pode fazer aí pelo Protocolo de Madrid. Então, você pode fazer essa proteção, sim. Eu quero atuar em tal país. Fica um pouco mais oneroso, mas você pode atuar em outros países, sim. Você pode proteger a sua marca em outros países. Porque a Maria Caroline está protegida aqui, trabalha internacionalmente, mas não está protegida em outro país. O outro país pode registrar. Eu tenho um exemplo claro, eu não me recordo exatamente, mas a marca Burger King, eu não sei qual é o país. Eu não lembro se é Canadá, se é Austrália. A marca Burger King lá tem outro nome. Porque eles não registraram antes lá nesse país e outra marca utiliza a marca Burger King. Entendi. Então já não rolou ali. São estratégias de proteção que você cria. Eu sempre falo para os meus clientes, você tem que ingressar com o pedido visando o futuro. Porque ninguém visa, eu quero ingressar aqui, mas amanhã minha marca vai terminar. A gente ingressa achando o quê? Minha marca vai expandir, eu vou trabalhar em muitos países, né? Eu quero trabalhar em tais países. Quando um cliente chega para mim e fala assim, Tainá, eu trabalho aqui no Brasil e quero trabalhar em Portugal. Aí não é interessante você ingressar pelo Protocolo de Madrid, por quê? Porque é um processo mais oneroso, e aí pelo Protocolo de Madrid a proteção vão ser aí, né, em 164 países, você quer fazer exatamente essa proteção, o que é que a gente faz? A gente entra em contato com o correspondente lá em Portugal, para ele fazer o trâmite e proteger a sua marca lá. Nesse país específico que você quer trabalhar. Porque tem gente que chega aqui e fala assim, minha marca eu quero trabalhar. Eu tenho um cliente mesmo que a marca dele é da Suíça. Eu quero trabalhar, Tainá, no Brasil e na Suíça. Lá na Suíça, ele vai ter que ingressar lá, né, fazer o procedimento lá, se eu não tiver correspondente. E aqui no Brasil, a gente vai ingressar com a marca dele, para ele ter essa proteção. Porque não adianta você ingressar no Brasil e você trabalhar em outro país. Lá no outro país, se outra pessoa vier e registrar, você perde o direito de uso. Entendi. Então, por exemplo, mesmo que no nosso caso, sendo online, porque a dimensão de países, até vejo que tem muitos designers, inclusive, que trabalham, né, com clientes de mais de 5 países, por aí. Mesmo assim, você acha que ainda assim vale a pena a gente registrar nos dois, ou teria algum problema, por exemplo, porque no nosso caso a gente não fala de agência, que é uma outra questão, mas para quem não tem um local físico, para quem, assim como eu, trabalha online mesmo, você acredita que realmente teria que ser os dois, ou pelo menos ali, digamos que nos Estados Unidos, que é um país que o pessoal trabalha bastante também, né, com trabalhos remotos, assim, ou como que ficaria essa questão? Pronto. Aí você tem que analisar qual é a sua estratégia de proteção. Mas se você trabalha, eu tenho clientes em 18 estados, 2 países, e aí a minha marca é registrada apenas no Brasil, porque os processos estão aqui no Brasil. Né? Basicamente, a minha marca não é explorada comercialmente em outros países. Eu tenho clientes em outros países, mas a minha marca não é explorada comercialmente lá. A minha marca é explorada comercialmente aqui no Brasil. Então, você tem que entender isso. Se você quer, digamos que você é designer, né? Maria Caroline, você quer registrar aqui no Brasil. Você quer abrir uma filial lá nos Estados Unidos? Entendeu? Eu não daria certo. Para explorar comercialmente lá nos Estados Unidos, porque aí sim seria interessante você proteger. Se for só para você trabalhar daqui do Brasil, você ter clientes em vários países, você ter sua marca protegida no Brasil já é suficiente. Ah, que legal. Isso que eu acho importante entender também, né? Porque senão a gente pensa, meu Deus, eu vou precisar registrar em diversos países. O que eu acho interessante, você como designer, e que eu sempre dou de conselho, né, para os meus clientes, é porque design é uma área muito ampla. Sim. E aí,
Dentro de cada classe, que eu falei para você, né, nós temos 45 classes. Dentro de cada classe, existe um rol imenso de muitas atividades que você pode proteger. E não tem limite de proteção de atividades. Digamos que você trabalha com criação de site, com tráfego pago, com name, com social media. Um exemplo. Digamos que você trabalhe com tudo isso. Às vezes, uma classe só não é suficiente para fazer toda essa proteção. E é interessante você proteger nas classes estratégicas, porque outra pessoa pode vir e registrar num segmento afim. E aí você perdeu o direito de explorar naquele segmento. Então, é interessante você ter essa estratégia inteligente no começo, né, de dizer assim, ó, eu quero trabalhar, mesmo que futuramente, eu não trabalho com isso agora, mas mesmo que futuramente eu quero trabalhar com isso, 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 isso e isso. Tá? Em qual classe? Tainá, você consegue abranger tudo isso em uma classe só? Ou existem mais classes que eu posso proteger? Ah, eu quero trabalhar como design, mas também eu quero trabalhar como papelaria, quero fazer papelaria criativa, quero trabalhar com criação de site, com anúncios. Aí a gente tem que proteger nas classes estratégicas, nas atividades que você possui. E isso eu acho importante, porque as pessoas acham que proteger apenas em uma classe que você está safo. E não é assim que funciona, porque outra pessoa pode vir lá na frente, registrar, e você perder o direito de uso e ser podado, né? Você não poder fazer essa evolução, essa expansão da sua empresa. Isso eu acho importante. Que legal. E até para quem tem mentorias também, né? Se eu não me engano, é uma classe diferente. Né? Então, eu tenho também, eu sou designer, trabalho com naming também, mas só que eu também tenho mentoria para outros profissionais da área. Então, também é uma classe diferente. Mentoria está na classe 41, que é a classe de educação. Aí você teria que proteger também a classe de mentoria, porque para outra pessoa lá na frente não utilizar. E a gente acha que nome próprio, que nunca consegue. Mas eu já pesquisei lá, meu nome, Tainá Santana. Tem muitas. Tem, sempre tem, né? E olha que meu nome é diferente. O nome é básico, né, relativamente diferente. Uhum. Tem muitas, porque são homônimos. Existem casos até de pessoas que têm o nome civil mesmo. Ó, a gente tem um exemplo da cantora Márcia Felipe. Ela ingressou com o pedido de marca dela, com o sócio, só que era uma sociedade, né? 50-50. Ela perdeu o direito de uso. Ela saiu da sociedade, só que a marca é 50-50, como qualquer bem. E aí ela perdeu o direito de utilizar o nome. Hoje em dia é Márcia Felipe, a Fenomenal. Ela mudou. Nossa, é muita coisa. Eu tenho certeza que o pessoal, assim, que está acompanhando, a cabeça faz isso aqui, ó. Porque são muitas coisas e engraçado que a gente vai conversando e vai surgindo diversas outras dúvidas também de coisas que a gente fala, será que tem como? E aí a gente já viu, não, tem como, mas tem essa questão aqui, que é uma outra classe, um negócio diferente. Sim. Então, tá aí a importância da gente ter um profissional também para auxiliar nisso. E, Tainá, eu quero te perguntar uma questão aqui, ao vivaço também, né, pro pessoal que é da área, se você tem disponibilidade para parcerias com outros profissionais, se tua agenda está aberta para essa questão, para quem não sabe, né, para quem não está ciente, a gente também tem essa parceria com a Tainá, então ela quem faz as pesquisas para nós, para dizer se, tem uma boa chance aqui, isso aqui não vai passar. Então, porque para quem é profissional de naming, principalmente, mas também para a identidade visual, é legal você ter um parceiro para poder falar para o cliente isso. Até agrega mais no nosso trabalho e mostra realmente um profissionalismo que muita gente deixa de lado. É um diferencial, né? É um plus. Eu acredito que é um plus no seu serviço. Com certeza, eu tenho clientes, inclusive, que na reunião que a gente fez, assim, eu perguntei, falei, me conta um pouco mais, né, o que te fez fechar comigo, assim, o que você mais gostou também, a pessoa falou assim, tem aquela questão do registro que você me falou, eu já trabalhei com diversos profissionais de marketing, designers, e nunca ninguém me falou que tinha que registrar a marca, então uma coisa que para nós, às vezes, é muito simples, para o cliente que está ingressando agora, e muitas vezes até gente que já está há um tempo no mercado não faz nem ideia, né? Sim. E eu faço, né, parcerias com designers, contadores, todo mundo que queira trabalhar com registro de marca. É interessante, né? Eu faço a parceria e ofereço 20% dos meus honorários, né, para todas as marcas que vocês trouxerem, e faço a pesquisa prévia, é um serviço gratuito que eu faço para vocês,
não cobro esse serviço. Ah, Tainá, eu tenho uma lista de nomes aqui, você pode pesquisar para mim, você já trabalha comigo, você sabe como funciona. Tem uma lista de nomes aqui, quero pesquisar, porque até você dá segurança na criação, né? No começo de tudo. O cliente não vai ter esse prejuízo de ter que investir novamente em uma identidade visual. Ele já vai investir na identidade visual com o mínimo de segurança, sabendo que não tem nada parecido, né? Sim. Nesse processo que eu acho extremamente importante, esse serviço de naming. Porque todo mundo acha que criar um nome é só, vou trabalhar com caneta bonita. É bem assim, a gente geralmente, quando não entende, vai na primeira opção mais óbvia possível. E quantas pessoas, né, quantos empreendedores ali não tiveram a mesma ideia? Nossa, ideia é para essa caneta bonita. Esse é o assunto que eu mais bato, assim, já fica até chato, porque todos os lugares do segmento, gente, se afaste, corra. As marcas de alto renome que a gente conhece, repare, não tem nada a ver. Não tem nada, não é descritivo. Lacoste, Copenhague, que mais? Apple. Não Apple é a que eu mais fico assim, gente. Não vem uma aula, assim, que não precisa ser tão óbvio. Não precisa. Engraçado. Não precisa. Não precisa. E até engraçado mencionar que no começo, até se você for empreendedor, não precisa, assim como a gente está falando, não precisa ir para o óbvio. É fato que, assim, no começo, quando você vê um nome diferente, ele gera estranhamento. Imagina as pessoas na época lá de Steve Jobs, que queria colocar o nome Apple em uma linha de aparelhos eletrônicos. O que as pessoas não pensaram? Imagine se ele desistisse da ideia, porque, mas eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que tem uma inspiração por trás, mas mesmo assim não faz sentido a parte do nome em si. Então, e eu acredito particularmente que as marcas que não são descritivas, elas colam mais na mente. É diferente de tudo. Sim. As pessoas precisam entender isso. Eu quero abrir aqui uma loja de canetinhas, né? Canetinha bonita, canetinha legal, canetinha... Todo mundo vai por esse caminho. Vai. As marcas que ressaem no mercado, que se destacam, são marcas diferentes. Eu gosto dessas marcas assim, high-tech. A minha, quando eu pensei em colmeia. Por quê? Porque eu tenho os meus parceiros, né? E a gente trabalha juntos. As abelhas trabalham juntas, são complementares. Se você tirar uma abelhinha da cadeia, não funciona. E é esse o sentido de marca que eu queria comunicar. Então, ao invés de colocar colmeia, porque era um nome grande, eu coloquei Hive, que é colmeia em inglês. Que era um nomezinho high-tech ali, né? Que gruda na cabeça das pessoas. Sim. E é muito bonito, assim. É curto, é fácil também de você memorizar, e não só por ser curto também, né? Porque também tem essa questão, às vezes o pessoal, até um ponto importante aqui, tanto para profissional quanto para empreendedor. Às vezes o pessoal acha que só por ser curto é um nome maravilhoso. Só que imagina tanta gente que vai para um nome curto justamente porque é mais fácil é mais fácil das pessoas lembrarem. Só que as outras pessoas também vão pensar exatamente o mesmo, né? Eu acho que a mensagem comunica mais do que qualquer coisa. As pessoas precisam entender isso. Marca é muito além de um nome e um logotipo. Com certeza. Vai muito além. E o serviço de naming vai muito além de você criar. Não. Tem um monte de cliente que olha aqui e fala assim, não, menina, eu crio um nome aqui. Vou lá no chat GPT. É muito isso agora. Vou no chat GPT. Aí, não, tudo bem, eu tenho profissionais para indicar, profissionais que eu confio, que trabalham direito, entendeu? Que criam, que tem esse trabalho, né, de criar algo que identifique os seus clientes, que estuda a fundo quais são os objetivos da marca, o que é que você pretende alcançar. Porque isso tudo tem que ser analisado no começo. Aí eles falam, não, eu posso criar um aqui. Aí, traz um exemplo, Confeitaria dos Sonhos. É muito difícil, assim... E essa que é uma questão interessante também, né? Você falou em um ponto que eu acho, assim, sensacional, que é toda a história que tem por trás, o conceito, e já entra toda aquela questão do branding também, você ter a narrativa, você fortalecer isso no dia a dia. Porque, assim, se a marca Apple, Apple, e a pessoa só deixasse por aí, não é isso, e ok...
ia estar estranho, acho que ninguém conheceria hoje, mas tem toda uma narrativa, tem toda uma história, tem toda uma jornada, e a gente comunicar até para as pessoas sobre isso, né? O porquê que essa empresa existe, qual que é a sua missão no mundo, o que, que você quer levar para as pessoas. Então, tem uma empresa no Instagram, inclusive, eu quero até fazer um conteúdo sobre ela, porque é uma empresa, assim, muito fora da curva. Eu não sei se você já viu, se eu não me engano, se chama, posso estar pronunciando errado, mas se chama Flasher, alguma coisinha. É um nome, assim, um pouco diferente. Mas eu lembro, assim, nitidamente da estrutura da marca dessa empresa. É uma empresa que trabalha com bolos e todas as vezes que eles postam conteúdos, tem uma narrativa por trás de cada bolo. E nessa narrativa, eles mostram sempre o nomezinho da marca, a embalagem, que é muito diferente. Então, assim, o bolo vai praticamente em uma caixa de presente, e era um bolo que, quando você olha na padaria convencional, esse bolo custa ali os seus R$ 50, os seus R$ 30, e com eles custa 150, R$ 200. Então, é toda uma construção. E aí as pessoas começam a memorizar. Então, veja, mesmo com o nome... Eu me arrepio. Mesmo, é muito incrível, assim. Mesmo com o nome, que para mim é um pouquinho difícil, porque eu não sou muito, assim, do inglês, eu lembro nitidamente, me vem um logotipo, assim, na minha mente. Me vem a parte da embalagem, a voz da mulher que narra. Tutorial, né? Tudo. É incrível. Então, é nisso que você vai fazendo as pessoas lembrarem da sua empresa, né? Então, nem sempre o caminho óbvio é o mais assertivo. É igual aquela questão que eu gosto de falar muito também, eu sou fascinada nesse tema, se deixar, vou embora. E é muito aquela questão também do dentista. Quando você pensa em dentista, o que vem na mente? Um dente. Então, todo mundo tem, assim, a maioria, o caminho óbvio do dente. E se você faz um negócio mais original, mais diferente, mais criativo, não precisa exatamente ter aquilo ali para as pessoas saberem do que se trata. Em alguns casos, você pode sim usar essa objetividade a seu favor, mas é tão batido, né? Você precisa entender também qual é a marca que você quer construir, né? Dependendo do público, é claro que até pode fazer sentido. Então, sei lá, vou bolar um exemplo aqui. É uma clínica odontológica que é só pessoas idosas mesmo, as pessoas têm dificuldade ali, por exemplo, de leitura, é um público muito específico. Então, esse caminho óbvio talvez faça, sim, um sentido para essas pessoas que vão observar aquilo ali e já saber do que se trata. Mas, quando a gente tem o público-alvo, né? Isso, esse público diferente, a gente consegue trazer essa expansão de uma forma que agregue para a nossa empresa também. Então, é todo o universo. Eu sou, assim, apaixonada pelas diversas possibilidades que a gente tem. Então, é toda uma construção. É o nome que você faz, a identidade visual que você faz, é todo o branding, o storytelling ali que você... A qualidade do produto. Olha tudo que a marca trouxe para você aí. É o valor que a marca imprime, porque não é preço. Sim. A gente tem R$30 em água aí. Não paga? É o cuidado também, que eles mostram isso. Então, faz a gente ter esse senso também. Isso é muito legal. E quando você faz essas questões de forma profissional também, então você vai lá, faz o nome, faz identidade visual, essa construção, tem um bom produto, que o Catarina falou assim, é fundamental, porque se você não tiver um bom produto, for uma porcaria, as pessoas não vão te indicar, vão falar, de que adianta? Não presta. E você registrar sua marca e cuidar, ter aquele zelo. E é um zelo constante também, né? Todo esse universo que você faz trabalhar a seu favor. E vai ter retorno, né? É um investimento válido. Nas minhas palestras, eu sempre falo da Starbucks. A Starbucks chegou em um nível que ela não precisa mais investir em marketing, porque as pessoas, hoje em dia, mais não, né? Mas antigamente, todo mundo até hoje em dia, porque antigamente era mais escasso, né? Tinha só nos aeroportos das cidades. E aí todo mundo fazia em questão de status, de fotografar lá com um copinho da Starbucks. As próprias pessoas faziam o marketing da Starbucks. Todo mundo queria tirar uma foto lá no aeroporto com um copinho da Starbucks. É um café normal. Sim. Que poderia ser comprado de R$4 em qualquer lugar. Mas você paga um cafezinho lá, super faturado, porque é uma questão social. Sim. Mexe com outras questões. E aí a Starbucks não precisa mais investir em marketing. Então a gente pensa assim, né? Você fala aí, eu sou completamente encantada com essa... Eu também sou. Eu entro numa loja e falo assim, poxa, essa marca é linda.
A construção dessa marca é linda, sabe? A gente analisa assim, porque todo dia a gente está vendo marca. Principalmente lá no INPI. Todo dia eu estou vendo marca. Marca. Todos os dias. Aí quando eu vejo algo que foge, assim, foge o comum, foge tudo, logotipo comunicando legal, a estrutura, tudo comunica, eu falo, puxa, que fantástica essa marca. Aí pergunto, né? Já registrou? Claro. Claro, mas a maioria que trabalha dessa forma, a primeira coisa que eles fazem é proteger. Sim, sim. Porque não adianta, né? Imagina se essa dos bolos também, toda essa construção que você faz e não protege, gente. É assim, já dá uma dor no coração só de pensar, igual a moça do brigadeiro. Perdeu tudo, a embalagem teve lá pouquíssimo tempo para tirar do ar. E o que você faz com a embalagem que leva o nome da marca? Tem gente que dá 10 dias para você mudar. 10 dias. Daí a gente tem que pensar até na perda da clientela. Porque, digamos que eu seja viciada em Nescau. E, de repente, eu chego lá na prateleira, mudou para Toddy, digamos, né? Uhum. Mudou para Toddy. Você vai querer comprar? Eu nem vou saber de quem que é. É isso aqui, marca nova? Diferente. Ah, mas eu vou nessa aqui que eu já conheço. Até você entender que o Nescau mudou, que não sei o que, você vai perder cliente. Você vai perder. Sim. Mudou. Hoje em dia nós temos um canal aí, né, que é o digital, que elas fazem esses pronunciamentos oficiais. Eu já vi várias marcas que tiveram que mudar e fizeram esses pronunciamentos oficiais. Mas não são todos os clientes que acessam seu conteúdo. Não são todos os clientes que compram de você e que vão acessar vendo que sua marca mudou. Vai chegar lá no mercado, ai, cadê? Não tem mais. Acabou. Sim. Você vai perder clientes por isso. Isso é importante também, porque ainda nessa questão da moça do brigadeiro, eu sempre falo, porque é uma questão que ficou muito forte assim para mim, eu fui descobrir que aconteceu isso porque ela viralizou, porque no dia que eu conheci o trabalho dela, foi no Facebook, eu usava Facebook, hoje eu não uso mais, tenho lá mais para gestão de tráfego e tal, raramente entro, nem tenho instalado no celular mais, e eu fui descobrir porque ela viralizou contando a história de que ela tinha perdido o nome. Então, eu não, se eu falasse assim, se eu fosse alguém, nossa, eu vi essa marca no Facebook e agora eu acho que eu vou comprar, né? Às vezes a gente tem muito assim, de ver, passa batido e depois a gente lembra, nossa, essa marca aqui, Maria Brigadeiro, vou pesquisar que eu vou comprar, eu tinha visto que é da cidade e tal. Não ia achar. Não ia saber que tinha mudado. Não ia achar. Então, você acaba perdendo clientes também. Vou falar de outras duas coisas importantes que vieram em sites aqui, e você falou de gestão de tráfego pago, eu vou falar sobre isso porque é importante. As pessoas estão se preocupando em pular as etapas, né? A gente pula as etapas. Então, a gente quer trabalhar e a gente aprendeu que anúncio hoje tem que ser tráfego pago, que vende mais do que os anúncios de papel da minha época, né? Que a gente fazia lá os panfletos e ia distribuir. A gente aprendeu isso, que um anúncio hoje no digital, o investimento que você faz é menor e o público que você alcança é maior. Só que as pessoas fazem um investimento no tráfego pago sem se preocupar com a proteção da marca, sem ter protegido a sua marca antes. É a mesma coisa que você pegar um pedaço de carne e jogar no meio dos tubarões. Porque você está mostrando para o seu concorrente, que às vezes pode ter uma marca parecida com a sua registrada ou igual, que ele tem que lhe processar. E o caso dessa brigadeiria deve ter sido isso. Ela começou a viralizar, as pessoas viram. Ela cresceu. Tá utilizando minha marca. Tá ganhando notoriedade em cima da minha marca, tá surfando em cima da minha marca. Então, eu vou processar. Outro caso que a gente tem, e é de confeitaria também, né, fazendo esse link com a brigadeiria, e o que o prejuízo foi muito maior, é da Cleusa Maria, da Sodier Doces. A Sodier Doces, quando ela lançou a Sodier Doces, o nome era Sensações. Só que a Nestlé tem um chocolate chamado Sensações. E aí notificou ela para mudar. Só que quando notificou ela para mudar, ela já tinha 72 lojas no país inteiro de franqueados. Outra coisa que pouca gente sabe, para você franquear um modelo de negócio, você precisa obrigatoriamente ter a sua marca registrada. Na lei de franquias tem essa condição. Então, ela não sabendo disso, ela abriu 72 lojas, e nas 72 lojas é tipo a Subway, né? A franquia, você tem um modelo de negócio e tudo é plotado com a sua marca. É tudo igual. Então, tinha tapetes, balcões, fachadas, e ela teve um prejuízo aí de mais de 3 milhões de reais no começo do negócio. Gente. E teve que mudar tudo, e depois
ainda levou um tempo para ela achar um nome, né? Sodier Doces, inclusive, é o nome dos filhos dela, é as iniciais dos filhos, a sílaba inicial, né? Sou de Soraya, eu acho, e de Diego, alguma coisa assim. E aí ela juntou os nomes e criou a Sodier Doces. Mas teve um prejuízo aí de 3 milhões de reais antes. Nossa, às vezes a gente precisa aprender na dor mesmo. É muito pior, muito pior. Muito pior. E você falou assim do panfleto e tal, do tráfego, me veio algo que eu gostaria muito de pontuar aqui, até voltando um pouquinho daquela questão de marcas e experiências e branding, toda aquela questão da comunicação também visual. E uma coisa que me chamou a atenção no teu trabalho, porque na época que eu estava buscando parceiros também para cá, eu fiz pesquisas, obviamente. Então, eu fui no Instagram, registro de marca, o que tem aqui? Vamos ver. E aí, eu cheguei no teu perfil e eu achei, assim, sensacional, porque fugia justamente desse convencional que a gente está acostumado, das pessoas só postar conteúdo informativo. Você tem conteúdos, assim, riquíssimos, não tenho nem o que comentar sobre isso, porque todos os dias eu aprendo ali com você, inclusive aconselho, todo mundo que estiver assistindo, entrar no perfil da Tainã, porque, assim, maravilhoso, mas você também tinha, além dessa informação, você também tinha a parte da experiência. Então, eu futriquei tudo ali, eu vi os destaques, eu vi que você entrega o kit para o cliente, né, presencial ali, o cliente vai, recebe o certificado num quadrinho, recebe ali a sacolinha personalizada, tudo muito bonito. Então, isso foi muito o que me encantou, assim, porque eu percebi o cuidado também que você tem com os clientes, até dando esse feedback ali, aí geral, né, feedback mais público para você, porque eu achei que foi um diferencial muito grande, assim, além da informação, mostrar esse cuidado. E a gente pensa também que, poxa, se fosse até outras empresas, tem muita gente que faz essa parte, e aí depois acaba perdendo também, né, da mesma forma. Então, dá aquele baque, assim, você não registra, aí perde a marca, dá aquele desânimo. Então, imagina ter que pausar essa experiência que você traz para os clientes. E isso é muito legal, assim, também, de ver, sabe, esse cuidado. Porque eu coloquei na minha cabeça, quando eu entrei, a gente acha que, eu acredito que tudo é interdisciplinar. Né? Quando eu entrei para trabalhar com registro de marcas, que é a parte legal de tudo, né, era o seco, a gente tem que entender minimamente a questão da marca. E marca, para mim, sempre foi experiência. Sempre. A experiência que a marca oferece para mim é o que me faz comprar. Sempre. Então, eu quis oferecer para os meus clientes uma experiência diferente, de entender que eu tenho clientes em 18 estados, mas eu não vou estar presente lá nesse estado. Então, era a forma que eu encontrei de me fazer presente lá. É o presente que eu chego. Né? Ele vai abrir, ele vai ter um presente, ele vai perceber, né? Se sentir, né, agraciado. Essa é a intenção que eu tenho sempre, de me manter presente. As pessoas falam, eu achei seu kit lindo. Tem clientes que, eu me emocionei, eu achei tão lindo, eu vou filmar. E essa também é a propaganda, que a gente não precisa fazer. E eu acredito que é uma das mais assertivas também. Sim, eles sempre comentam, pode ser homem, mulher. O seu cuidado, Tainã, que coisa linda. Eu amei o kit, abri. Pode ser uma coisa mais barata que for, mas eles se sentem presenteados, porque é um momento especial, né? Durou 21 meses. Eu fiquei pensando assim, o processo dura 21 meses. Como é que eu posso fazer? Porque, imagine, durou 21 meses, tá bom, obrigada, vou mandar aqui seu certificado digital. Tchau. Valeu, obrigada, tchau. Tudo bem. Então, eu fiquei pensando assim, como é que eu posso, né, fazer com que essa experiência seja um momento especial? Porque quando são os clientes daqui de Salvador, eu chego lá mesmo, pessoalmente, entrego a sacolinha, o cliente abre, você vê toda essa experiência. Né? Nos clientes de fora, como é que eu poderia fazer isso? Então, eu criei esse mecanismo. Criei esse mecanismo também de trazer os parceiros para perto, né, que a gente acaba trabalhando junto e a gente aprende junto. Eu aprendo junto com vocês. Você falou que você aprende meu conteúdo. Eu também acho o seu conteúdo, assim, extremamente rico, né? Você tem cuidado, né, ao passar a informação. Sua informação é muito clara, né, muito objetiva. Você tem esse cuidado. Você tem cuidado em tudo. Você tem cuidado nos seus contratos. Você tem cuidado quando você... eu quero fazer isso, mas vamos aqui, vamos amarrar. Isso tudo é cuidado que você tem. Então, você trabalha de uma forma muito profissional, honesta, e objetiva.
Então, eu amo também o seu conteúdo, a gente aprende juntos, né, como as abelhinhas. Então, eu aprendo com você, você aprende comigo. Ah, tem um contador que tem lá o conteúdo dele, a gente aprende também. E entender, né, que a gente aprende todos os dias. Ninguém sabe tudo. Então, eu aprendo diariamente. Eu estou sempre aprendendo. Eu sou esse tipo de pessoa, né, que tem humildade sempre para aprender. Sim, bom demais. Ai, obrigada pelo feedback também. Não. E acredito que é isso, a gente conversou bastante. Tem algo que você gostaria de acrescentar também para o pessoal? Conta para nós suas redes sociais, como é que a gente te encontra. Pode ficar à vontade. Lá nas redes sociais vocês vão me encontrar. Eu tenho todas as redes sociais. Vocês colocarem lá Hive, mas Hive é Hive, né? Hive, marcas e patentes. Tem TikTok, tem o Instagram, tem o Facebook, tem uma página no Facebook. Então, vocês vão encontrar a Hive aí em todos os espaços. Tem o LinkedIn também, que vocês podem me achar lá, Tainá Santana. E também tem o meu contato, né? 71992887622. Se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato, que eu faço questão de responder em sandalas. Perfeito. Depois eu também vou colocar aqui na descrição para ficar um pouquinho mais fácil. E é isso. Muito obrigada, Tainã. Deus abençoe por você ser essa profissional incrível, maravilhosa. Gosto muito de você, assim como já falei. E, assim, foi riquíssimo esse papo. Eu tenho certeza que o pessoal tirou muita coisa boa. E, gente, entre em contato, seja para fazer parceria, se você é profissional da área, seja para saber como funciona, mais detalhes aí para a Tainã te explicar, para você registrar a sua marca, não ficar sem essa proteção. Porque, assim, super recomendo. E você viu aí a importância que é você estar blindado dentro desse mercado gigantesco que é de inúmeras marcas. Um beijo aí para vocês e até o nosso próximo vídeo. Até o próximo. Agradeço a oportunidade, né? Eu me sinto lisonjeada por tudo que você falou aí do meu trabalho, né? Mostra que a gente está no caminho certo, né? É trabalho de formiguinha mesmo, mas a gente está no caminho certo. Contem comigo aí no processo e qualquer coisa é só chamar. Obrigada. Até logo, até mais. Até.